E aí, seja bem-vindo a mais um podcast, estamos na área. Eu sou Matheus Souza, para você que não me conhece, comunicador e professor da área de rádio e TV do Senac de Ribeirão Preto. Estamos começando o episódio número 3 hoje. Do meu lado aqui, vocês já sabem, temos ele, Marcelo Charalo, meu parceiro de todos os episódios, para começar mais esse que vai ser um espetáculo de episódio. Mais um, né, Matheusão? Mais um. Do que a gente vai falar hoje, cara? Cara, o tema nosso de hoje vai ser a importância da preparação física funcional para jogador de futebol amador, né? O famoso peladeiro, né? Aquele cara que joga de quarta, toma ceva, joga de domingo. Quase não tem isso aí, né? Não, o Brasil não é nem o país do futebol, né, velho? Então, a gente vai trazer a importância que o cara tem que ter, né? Num cuidado, numa preparação física, já explicando, né, o decorrer do episódio, para evitar lesão, por exemplo, né? Conheço vários amigos aí que às vezes vão jogar o futebolzinho e acaba machucando. Sim. Evitar problemas de coração, né? Problemas coronarianos aí. Às vezes a gente sabe dos históricos de infarto que se tem em futebol de pelada aí. E a importância até no alto rendimento dele, né? Se ele quiser meter mais gol, né? Ele tem que estar bem preparado. E é até um episódio que vai trazer um pouco do gancho do episódio anterior. Então, para você que não viu o episódio anterior, o episódio com o Dr. Gabriel, né? Verdade. Gabriel Augusto, que trouxe bastante informação relacionada a isso. E a gente também falou sobre algumas questões do amadorismo, seja no esporte, no futebol, no fim de semana, seja para praticar um crossfit ou qualquer outra modalidade. Sempre tem aquela pessoa mais amadora que quer praticar, mas não sabe direito o que tem que fazer. Então tem que tomar um certo cuidado. E aí, nada mais, nada menos aqui duas pessoas maravilhosas para falar desses assuntos com a gente. Cara, a gente trouxe dois convidados especialistas. Para mim é muito especial, porque um jogou no meu time de coração e o jogador de futebol profissional... Considerar o nosso. Botafogo. E o outro me iniciou a carreira, me ajudou, me deu muita oportunidade e até uma forma de retribuir ele. Prazer, Lucas. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite aí. Lucas Severino jogou entre vários times aí, Corinthians, Cruzeiro, Botafogo de Ribeirão, França, Japão, você já vai falar melhor sobre isso. E o outro é o Brunão. Pô, Brunão, prazer demais te receber, você sabe disso. Somos amigos a longa data. E vamos apertar o máximo que a gente puder aqui das histórias, das experiências de cada um, pra gente passar pra essa galera aí. E que é o objetivo do nosso podcast, né? É levar informação de coisas, né? De assuntos que às vezes são tabus, né? Às vezes são desconhecidos pela maioria. E, bom, começar com o Lucas? Podemos começar. Então, bem-vindo, Lucas, Bruno. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E vamos nessa, vamos dar o start agora no nosso EP, de verdade. Bora. O Lucas é o seguinte, Lucas, a gente sabe que você jogou em vários times, como eu falei, né, anteriormente. Eu queria que você comentasse um pouquinho da sua carreira aí, como é que foi, por onde você passou, alguns momentos que você quer relembrar pra gente aí. Legal falar um pouquinho de futebol, que eu tô meio que num ninho aqui de pessoas que vão poder me passar muito mais conteúdo da parte que eu gosto, que é a parte física. Uhum. Mas é gostoso eu poder fazer uma apresentação num lugar desse. Primeiro, agradecer muito. Nós que agradecemos. É sempre bom a gente sair da nossa zona de conforto e poder falar de algo que no cotidiano eu não falo. Mas eu tô sempre disposto a destravar, né? Porque a gente fica com a cabeça sempre muito voltada para o nosso segmento, que hoje não tem nada a ver com futebol. E acaba esquecendo de algo que é importante e, de repente, eu posso também passar para outras pessoas. Opa. Mas, enfim, na minha carreira, como vocês disseram, nasci em Ribeirão, sou ribeirão pretano, comecei no nosso Botafogo, fiquei 10 anos aqui entre categoria de base e profissional. Estendeu, fui pro sul do país, Curitiba, joguei no Atlético Paranaense. De lá, sim, eu consegui ter um destaque maior, cheguei à Seleção Brasileira, Sub-23, disputei Olimpíadas, fui campeão pré-olímpico. Sou um atleta olímpico, então é muito em função disso, dessa parte que a gente vai falar, a parte física, do que exige para eu conseguir chegar nesse estágio, que eu acho que é o estágio principal de um atleta profissional de futebol, que é chegar na seleção. Com certeza. E como eu fiz isso, como eu me destravei para poder ter essa parte física também desenvolvida e conseguir chegar na Europa como eu cheguei e ficar 10 anos no Japão, que lá, sim, apesar do nível técnico de futebol, eu cheguei em 2004, lá está se desenvolvendo. Teve, lógico, né, os pioneiros, que é o Zico, mas o nível era muito mais baixo ainda. Em 2004, quando eu chego no Japão, tinham 3 atletas na Europa, e quando eu vou embora em 2013 tinha mais de 100, e de destaque, né, que a gente fala, jogadores que jogou no Inter de Milão, Milan, que era o Honda, que até veio pro Brasil, vários jogadores assim de renome internacional, e eu tenho noção disso, não é
arrogância, prepotência, mas eu tenho noção que eu contribuí, Opa. né, por ter ficado 10 anos num país, né, com essa evolução do futebol. Todos brasileiros ou estrangeiros que vão para lá, o intuito deles era esse, né, de levar atletas que pudessem contribuir para essa evolução. E não só no aspecto financeiro, né, porque hoje a gente vê, principalmente na China, hoje na Arábia também, as pessoas acham que o intuito, pro cara ganhar dinheiro. Tem muitos que vão com essa pretensão, mas o intuito deles é trazer esses atletas para que tenha uma evolução no futebol. Então, eu tenho ciência que levar suas experiências, foi bem bacana. Foram 10 anos que me tive essa evolução como ser humano. Legal. Também. A gente comentou antes de chegar aqui, né? O lado da disciplina, o lado da pontualidade, o lado da educação, que aqui, infelizmente, no Brasil, quando as pessoas me veem, eles me elogiam, você é educado. Eu falo, não, é obrigação isso aí, cara. Não tem que ser elogio, você ser educado, você ser simpático, você ser agradável, e eu sei que vai durar um pouquinho de tempo para acontecer isso, mas sempre a gente vai disseminando esse lado do bem aqui. É bacana, cara. Boa. Prazer aí ter você com a gente aí mais uma vez. É todo meu. Legal, a gente vai falar muito ainda sobre jogos, mas vamos também conhecer um pouquinho do Bruno. Brunão, fala pra gente quando que o funcional entrou na sua carreira, conta um pouquinho da sua carreira no funcional, depois você vai trazer aí essa paradinha que tá aqui, que é um livro espetacular também que você escreveu. Maravilha. Fala pra gente. Sou profissional de educação física, eu me graduei de 98 a 2001. Em 2001, no trabalho de conclusão de curso, no TCC, eu estava escolhendo o tema, ali a gente já começava a escolher no terceiro ano da faculdade, e eu estava buscando algo em cima da musculação, que era a vivência que eu comecei a ter, e falei, vou desenvolver algo em cima da musculação. Nesse processo, o Maurício Arruda, que foi meu orientador, ele chegou com um artigo, falou, tem um artigo aqui muito interessante, é um tema muito novo, tem começado a falar agora, dá uma lida, vê o que você acha, se você acha interessante. E o artigo era uma comparação entre o uso de máquinas, aparelhos e pesos livres. Qual trabalharia melhor a propriocepção? Propriocepção é como se fosse o sexto sentido do corpo. Tudo parte coordenativa do corpo, né, para a gente se localizar no espaço, no ambiente, localizar uma parte do corpo em relação à outra. É tudo a propriocepção que faz. É por isso que a gente consegue dirigir, por exemplo, sem olhar para o pedal. Que a gente tem noção do corpo sem precisar ficar olhando, né? Então, eu posso pegar esse copo aqui sem olhar para o copo. Né? E mostrava, nesse comparativo, qual desenvolvia melhor a propriocepção para o corpo. Eu achei muito interessante, porque uma das coisas que me fez ir para a educação física era querer entender o funcionamento do corpo. Né? E aí eu li aquele artigo e falei, Maurício, muito interessante, cara. Eu acredito que eu vou mudar. Ao invés de escrever sobre a musculação, vou escrever o TCC em cima disso. Ele falou, fica à vontade, só tem um porém. Não existe nada em português. Beleza. Beleza. Um desafio aí. Eu não tinha domínio em inglês. Né? Eu conseguia ler, mas não tinha domínio. Falei, não, vamos embora, vamos trabalhar, fazer o que tem que ser feito. E aí, a partir dali, eu escrevi o TCC com esse mesmo tema, pesos livres versus aparelhos e melhoria proprioceptiva. E fui guardando esse material, porque eu achei muito interessante. E na minha cabeça já ficou isso. Isso aqui pode virar um livro. Eu quero escrever um livro. Aí, formei, fui estagiar na academia do Maurício, trabalhar na academia do Maurício. E um dia lá na academia, batendo um papo, o Maurício já tinha 3 ou 4 livros escritos. Ô Bruno, você não pensa em escrever um livro? Falei, Maurício, eu penso. Inclusive, eu tenho todo o material guardado lá do TCC e tal. Falei, bora escrever um livro de funcional? Não tem nada, é um assunto que está começando a ser falado, ainda não chegou no Brasil, e a gente coloca como meta ser o primeiro livro do Brasil de treinamento funcional. Vamos escrever? Falei, vamos embora. Isso, a nossa meta era escrever em 3 meses o livro. Cara, você começa a pesquisar, um artigo puxa outro, quando vê, já fazia 1 ano e meio que nós estávamos escrevendo o livro. E aí chegou uma hora que nós falamos assim, fecha, né? E senão não vai terminar nunca. Não vai terminar, se precisar depois lança uma segunda edição e tudo mais. Então daí veio o conhecimento em relação ao treinamento funcional, né? E depois a prática em cima disso, e com certeza isso abriu muitas portas. Pô, que legal. Então, na verdade, em 2001, você falou mais ou menos a época? 2001. E aí, esse estudo veio de onde? Ele é americano? Ele veio da Europa? De onde que veio esse estudo do funcional?
esses primeiros estudos. Foi um estudo americano. Americano? Legal. Pra gente entender um pouco da origem, né? Porque às vezes a gente vê que hoje tá em alta, mas a gente não sabe nem de onde que veio. Se eu não estou enganado, Bruno, eu acho que o treinamento funcional começou no meados dos anos 80 lá, né? Que era da fisioterapia americana, não foi isso? A história. E aí depois veio evoluindo, passou para preparação física. Cara, eu vejo assim, é muito difícil a gente, vamos dizer, remontar o início da história, onde começou. Na verdade, talvez, acredito que nessa década, né, fala muito isso, que veio da fisioterapia, porque a fisioterapia ela tinha a parte, vamos dizer, básica da recuperação, e depois entrava na fase específica, onde se trabalhava mais o gesto motor que a pessoa utilizava no dia a dia, então de acordo com a necessidade de cada um, e muito em cima da propriocepção, né? Mas aí, acredito que o rótulo treinamento funcional veio dessa época, mas o estilo de treinamento, eu acho que isso já vem de... não, é muito antigo. Muito antigo, assim. Se a gente puxar na história da educação física aí, tem na Grécia, né? Os caras que tinham os corpos lá, né? Segundo a história conta, né? E que eles treinavam de forma funcional, né? Também, os caras se preparavam para a guerra, para a luta, então, e eles tinham que treinar com o que eles tinham em mãos, né? E com certeza parede, né? O cara tinha que catar pedra, catar o que tivesse pela frente ali para poder treinar. Se a gente for remontar a história, realmente fica difícil, porém, a gente tem essa noção da história moderna, que o treinamento funcional acho que começou por aí, né? Cara, e assim, aproveitando esse gancho, a gente que trabalha na área aí há muito tempo, né? Trabalhamos junto um bom tempo também, a gente viu o quanto que evoluiu, cara, o treinamento de uma maneira geral. Vamos pular de 90, quando você começou, 95 ali, 94, 95. Até 2023, um pouco, quase 30 anos, né, velho? Quanto que não evoluiu, né? Preparação física em todos os sentidos, mais em relação à tecnologia, que veio para nos ajudar, né? E estudos, hoje tem muito estudo científico, assim, alguns mais ou menos, mas a grande maioria sérios, estudos sérios científicos que a gente tem que se embasar. E como que evoluiu isso, né, cara? Daquela época até nossa, que a gente pegou meio de campo aí, meio de tempo, né? Para os dias de hoje. Hoje a gente vê os jogadores, por exemplo, de futebol, eles usam... Os caras falam top, mas não é uma cinta ali que eles usam para monitorar. Até esses dias para trás eu vi num time de futebol, para ser imparcial, né? Que os caras monitoravam até o sono, velho, dos jogadores. Então, olha o nível que nós estamos chegando de preparação física profissional. Mas a gente vai voltar a falar daqui a pouco pro amador, quanto que é importante ter pelo menos uma preparação básica para evitar problemas. Mas como que evoluiu, né, da nossa época? Demais, hoje com recurso tecnológico. Então, primeiro que você tem a evolução do entendimento da fisiologia. A interpretação. Algumas coisas que se entendia de uma forma, você vai evoluindo, vai entendendo de uma forma diferente, né? Às vezes você tinha treinos muito longos, hoje os treinos estão cada vez mais curtos, né? Você não tem tanto preparação física de longa duração, porque você percebeu que você consegue o mesmo resultado num espaço muito curto de tempo. E o processo da tecnologia, né? Você citou essa questão do sono. Tem um amigo que é fisiologista que trabalha com equipamento disso, o André Berzotti. Andrézão. Eu tive a oportunidade, ele me emprestou um equipamento para a gente fazer teste e tudo mais. Esses tempos atrás a gente estava vendo, Lucas, um dos clientes dele lá, que usa direto a cinta no dia a dia para treinar em academia e tudo mais, e você usa a cinta também logo que você acorda para monitorar descanso. Né? Como ele monitorava isso sequencialmente, ele conseguiu, através do equipamento, dos resultados que ele foi monitorando, descobrir a COVID. Olha aí, que interessante, cara. Porque onde que chega? Pela resposta fisiológica que ele vinha tendo no padrão, esperava-se uma coisa. Durante 2 ou 3 dias, houve uma resposta completamente diferente. Não que ele falou assim, é o Covid. Mas ele falou, alguma coisa está errada. Aí ele foi fazer o teste e aí descobriu que estava com Covid. Caramba. Então você vê a importância hoje é um monitoramento, você faz monitoramento praticamente 24 horas de um atleta, né? Sim, 24 horas, é o que mostrou lá. Isso nós estamos falando para profissional, cara que realmente vive disso, ganha dinheiro com isso, mas eu digo, o importante também para um atleta amador, a tecnologia, se bem empregada, olha como é que ela faz de diferença, né? No rendimento do profissional ou do amador.
Não vai muito longe, cara. Você fazendo um paralelo, uma brincadeirinha, hoje a gente usa o reloginho aqui, né? Isso. Esse reloginho tá te monitorando, esses smartwatches que a gente tem aqui hoje. Então, você coloca, ele avisa se você tá muito tempo sentado. Aí, se você tá fazendo uma atividade física, você prepara aqui uma esteirinha, um trem. Ele vai te ajudando a monitorar. E ele monitora o cardíaco também. Então, olha, assim, a gente tá falando de uma pessoa que pode usar um equipamento comum no dia a dia, né? Então, esse monitoramento realmente ele tem sido bem frequente nos dias atuais. Bem legal. Muito bem. Passando um pouco, falando de preparação, Lucas, conta pra gente, aqui no Brasil, por exemplo, é bem diferente de uma preparação na Europa, né? Depois no Japão. Qual que era a principal diferença quando você estava aqui no Brasil, quando você foi lá para fora? O que mudou de preparação física para você? Bom, não puxando a sardinha para o nosso lado, mas nos dois países que eu estive, né, que são totalmente diferentes um do outro, Japão e França, nenhum dos dois tinham profissionais como os brasileiros. Nenhum dos dois. Apesar de não existir uma camada tão grande dentro do futebol de profissionais brasileiros, mas nunca se houve tantos bons profissionais que eu trabalhei. Mas é óbvio que a evolução, né, veio trazendo, como o próprio Bruno falou, né, a evolução de saber a extensão do treinamento, individualizar mais, né, os treinamentos. A gente lembra que com 30 jogadores, um preparador físico dá o mesmo treinamento para um atleta que precisa de força, para o atleta que precisa só de velocidade, o atleta que precisa de potência, enfim. Essa evolução veio vindo e lá fora é sempre muito abaixo. Tanto é que, se a gente analisar, a maioria dos grandes atletas que tem a condição financeira também, porque quando a gente fala de jogador, do atleta profissional de futebol, como é muito divulgado, mas nem todo mundo ganha tanto dinheiro quanto se parece. Nem todo mundo, a gente vai começar a falar do amador, isso tudo que a gente está falando aqui, é difícil de repente o cara ter, né, o coletinho que vai monitorar ele tanto nos treinamentos quanto no sono, né? Então, vai ser bom a gente ter um profissional para saber o que ele possa fazer para substituir esse equipamento que realmente é difícil até para atletas profissionais. E eu digo isso, hoje a maioria do grande atleta tem um profissional individualizado ali, os grandes atletas, né? Porque se viu que sem a parte física bem elaborada, bem treinada, mesmo que ele tenha um talento fora do comum, ele não vai conseguir fazer a diferença. Então, o que eu vi durante esse longo de tempo é que realmente o profissional brasileiro, ele estuda pra caramba, você vê aqui, né? A gente pega um caso que para mim é gostoso, como eu falei, de estar aqui, que eu não sabia, né, que tinha sido uma pessoa que até da nossa idade que foi procurar, foi saber, foi escrever um livro de algo que hoje a gente fala muito, né? No treinamento funcional. Eu mesmo sou um que prefiro, quando eu vou na academia, eu não gosto de pegar peso. Eu faço treinamento funcional. Acabei de chegar, cheguei morto aqui, né? Pra fazer o podcast, que eu tava na academia com o meu personal, eu não quero ficar pegando peso, porque eu não tenho. Eu sei da necessidade que eu tenho pós-atleta, de todos os esforços que eu fiz, até pelo meu coração, né? Tudo que o músculo que é o meu coração, que eu exigi dele, eu necessito manter até por uma questão de precaução. Mas eu não consigo ficar pegando peso lá, fazendo a musculação. Então, tudo isso que eu já faço, eu não sabia, né, que tinha até sido escrito aqui para um parceiro nosso. Então, a evolução dentro do futebol é grandiosa, mas o talento de brasileiro também nessa parte física, e eu fico muito triste que eu vejo poucos preparadores físicos trabalhando. No Japão tem bastante, mas na Europa, quando você vê os grandes clubes, o Paris Saint-Germain tem o Ricardo Rosa, que é um excelente profissional, porque o Neymar levou. Ainda existe esse preconceito, né, de um profissional do talento do brasileiro, porque ainda existe uma mística ali. Ainda está um pouco ultrapassado. De repente o Bruno vai poder falar um pouco melhor, lógico, existem estudos, principalmente nos Estados Unidos, mas quando você fala um pouco de Europa e Japão, tá muito abaixo. Mesmo no Japão, a gente pensando, puxando esse gancho. Pior ainda. E aí, se a gente falar também de questões tecnológicas, de desenvolvimento de equipamentos, aí tudo bem. Ok, aí nós vamos, mas no nós profissional, vamos importar, mas quando fala do material humano mesmo, olha só, acho que a tecnologia, sim, vem de lá, mas o brasileiro, principalmente na parte física, parte fisiológica, a parte de fisioterapia, na parte, quando eu falo profissional de futebol. Acho que esse é um ponto importante de ressaltar, porque nessa parte do treinamento, da educação física, o brasileiro é muito à frente do mundo inteiro. Que bom que eu não falei besteira. O que nós temos dificuldade no Brasil é a parte de pesquisa. Nós temos pouco suporte para pesquisadores. Tem melhorado um pouco, mas ainda, se a gente for comparar com os Estados Unidos, por exemplo, na própria Europa ou Japão,
existe essa defasagem pro pesquisador. Aí nós ficamos atrasados. E hoje tem se surgido ótimos pesquisadores, inclusive na área do treinamento no Brasil. Sim, que a gente tem pouco suporte para esses profissionais, em comparação com esses outros países. Mas na prática, você quase não vai encontrar no mundo formação de profissional de educação física para trabalhar como preparador igual se tem no Brasil. O que acontece? Não adianta nada você ter uma tecnologia, igual a gente falou no Japão, sobra tecnologia. No Brasil já talvez está vindo agora, mas era defasado. Só que assim, se você não tiver um profissional adequado para ter a leitura dos resultados, dos dados, não adianta nada a tecnologia, não entende? Sim, então, sim. Não é só a tecnologia, tem que casar tudo. E o que vocês estão falando é verdade, porque eu tenho alguns conhecidos que foram preparadores físicos por aí, eles, tipo assim, dizem, né, relatam que, por exemplo, a diferença, não sei se lá na França, no Rennes, era assim, treinavam um período só e no Brasil era 2. Então, só aí, velho, num volume de treino no final do ano, você já vê a diferença física que se dá. Treinar uma vez e treinar dois períodos. Então, é uma diferença. E o Brasil, cara, infelizmente, a gente tem aquela coisa assim de brasileiro não presta, né? Tipo, porque, velho, temos ótimos, excelentes profissionais brasileiros, preparadores físicos. É que realmente não tem oportunidade, às vezes, de ir para fora, de mostrar sua experiência, ou chega lá fora também, não consegue se adaptar devido à língua, devido ao país, devido à culinária, enfim. E acaba batendo e voltando. Chega no Brasil, o Lucas, por exemplo, vamos usar o exemplo do cara. O cara jogou fora, não sei o quê, às vezes passa na rua, entendeu? Pô, vamos valorizar esses caras. Então, preparador físico, você que jogava, ainda aparecia, preparador físico nem aparece. O Lucas, talvez, então, ele pode até trazer, pela experiência dele, não sei se é igual, você estava comigo, você sentiu na pele, qual que é uma das dificuldades aqui? O cara que é profissional de educação física, que estuda, que tem a base do conhecimento técnico para levar para a prática, é ele ser aceito dentro das equipes. Perfeito. Se ele não teve uma vivência dentro do esporte. Também. Nós tivemos a experiência no tênis. Sim. Tá bom, você é preparador físico, mas você jogou tênis de alto rendimento? Exato. Não. Então você não serve para mim. Você não sabe nada. Vai entrar no futebol. Perfeito. Não, Como cara, assim? você jogou... Tanto que... Existe se a gente pegar muito uma esse época, preconceito. Né? Os preparadores físicos eram próprios jogadores que paravam de jogar, viravam preparador, viravam técnico. Então, existe muito essa resistência do profissional a entrar. Rapidinho, preparação, a gente comentou nos bastidores, preparação física antiga, a gente comentou. O que era? Pô, chegava lá, alongava, primeiro que, na minha opinião, primeiro aquece, depois alonga, os caras alongavam primeiro, 10 corridas no campo e bora pro coletivo. Não, evoluiu muito. Né? Não tem como comparar. E eu ia falar do Cristiano Nunes, que é um profissional que hoje ele tá no Atlético Mineiro, e ele foi pro Japão. E exatamente isso, teve esse, não um preconceito, mas tudo que ele levou de novo, e nós, tinha mais 3 brasileiros, um Paraguai e 2 brasileiros, a gente viu quanto que o cara tinha de conhecimento, de estudo, porque não era mais aquela situação que, como você está dizendo, né, de fazer os 8 quilômetros, pôr o GPS, ver todos lá, fazer os 8... Não, ele especificava por posição, ele comprou umas máquinas, né, que aí vem, não era só a questão do funcional, mas ele comprou umas máquinas também para evoluir. Cara, e assim, eram 30 atletas, tinha 3 felizes. Os outros 27, cara, derrubaram literalmente o cara, que era um profissional, assim, de uma excelência tremenda, estudioso pra caramba. Então aí entra nesse caso também. Tem um lado de preconceito, poxa, a gente por ser de terceiro mundo, o que vive muito fora, não chega nem a ser xenofobia. Os caras torcem o nariz. A gente tem que fazer muito, mesmo para atleta. A gente tem que fazer muito, a gente tem que fazer muito para provar, por exemplo, o Bruno, poxa, tem aqui tudo que ele tá falando aqui, mesmo assim, para ele encontrar um espaço, tô dizendo especificamente no futebol, o cara vai falar, pá, isso aqui não ganha jogo. E, pelo contrário, quando abrir realmente a mente, quando eu tô falando pra gente destravar, e como eu vim para falar de futebol, não é só no Brasil, cara. Você pode ver, assim, eu sei que você falou a questão dos dois períodos, mas só o Bruno vai saber o quanto é bom pro atleta treinar um período ou 2 períodos. De repente, lá, em um período, ele vai conseguir tirar tudo que o atleta precisa, na parte funcional, na parte de aparelho, enfim. Mas é algo que eu ainda percebo que dentro do futebol, ainda existe uma barreira muito grande pro atleta, pro profissional de educação física. Eles ainda querem o boleirão mesmo, que é aquele cara que vai trazer o parceiro dele, o treinador, muito mais o conselheiro dele ali para levar, do que trazer a evolução pro atleta realmente ser um atleta. Parar de ser o jogador, né? E ser o atleta profissional de futebol. Então, existe a gente vai falar dos peladeiros,
Mas no profissional também existe uma barreira muito grande. E você vê que o profissional que é um pouquinho mais profissional, o profissional que ganha para isso, que é um pouquinho mais profissional na sua prática, ele destaca. Ele destaca e, não, a preparação física dos caras tá boa, o time tá bom, mas eles começam a arrumar outra coisa para meter o pau, né, no cara, por exemplo. É assim, infelizmente é assim. Vivências, né? Cara, mas legal que você levantou essa questão da dificuldade de se ter estudos, né, e pesquisa aqui no Brasil. Então, eu imagino que quando você escreveu esse livro aqui, né, que você estava fazendo a preparação desse livro, você deve ter tido várias dificuldades. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessas dificuldades ou desafios que você teve ao escrever o livro do treinamento funcional pra gente. Eu ainda na época já tinha um acesso um pouco maior através de e-mail, então facilitava, porque se eu volto 10 anos antes de eu escrever esse livro, né, aí trocando experiência com o professor Maurício, por exemplo, quando ele sabia de uma pesquisa interessante, ele tinha que mandar uma carta para o autor da pesquisa pedindo para... as pessoas mandavam por correio. Autorização. Então, na minha época ainda foi mais fácil, porque eu já conseguia fazer isso por e-mail. Então, tá vendo, jovens, vocês que recebem links por WhatsApp o tempo todo. Como é que vocês não sabem o que é isso. Aprovar uma pesquisa, velho. Era difícil. Pois é. Então, eu ainda conseguia, assim, já tinha os sites de pesquisa científica, então eu entrava, algumas pesquisas são abertas, então eu já baixava ali e conseguia fazer, e algumas eram fechadas. Aí eu mandava um e-mail pro autor da pesquisa, olha, estou escrevendo um livro, assim, 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 gostaria de usar a sua pesquisa porque achei interessante o resumo. Você poderia me disponibilizar? Aí o cara mandava, às vezes, estou te mandando essa e mais algumas aqui que ainda nem foram publicadas para você usar no seu livro. Caraca. Aí eles mandavam vários artigos, por exemplo, para serem utilizados. E aí um dos trabalhos que eu tive, pelo fato de ser todo em inglês e eu não dominar o inglês, o que eu fazia era ler o artigo em inglês, aí eu ia grifando o que eu entendia que era importante. Aí eu pegava o que eu grifei e escrevia num caderno traduzido em português. Aí depois eu relia em português para ter um melhor entendimento, para depois desenvolver o texto. Trabalhoso. E essa tradução também, como você fazia isso, cara? Porque assim, não, porque é que eu tô falando, brincando aqui, né? Porque hoje você bate, né? Bate no Google, tem tradutor, tem tudo, né? Tem tudo. Então você ia ali no... Sim, às vezes pegava Você contratou ali alguém para te ajudar? Não. Foi na raça mesmo. Que delícia. Legal. As palavras que eu não entendia Cara, lá no dicionário. isso é o que eu sempre falo. O processo é muito mais importante que o resultado final, que eu falo pra molecada hoje. Elas não querem passar pelo processo, elas já querem chegar lá. Elas querem ver o livro pronto. Mas elas não entendem que tem um processo por trás disso, cara. E isso que você tá trazendo é muito importante pra gente entender. O orçamento para escrever era curto, não tinha como pagar tradutor, né? Então tinha que narrar. Mas é curiosidades, né? E isso é legal dos bastidores. Gostosa demais, né? Dos bastidores de um livro, né? Como que é foi difícil. um período assim, porque eu já trabalhava na academia, fazia 2 pós-graduações e tal, né? Estava escrevendo o livro, e eu coloquei como meta. E nesse período, por exemplo, cara, imagina, eu estava com 20 anos, 22 anos de idade. Na época eu falei, não quero saber de sair, não quero saber de nada. Nossa, então, eu vou me galera dedicar deve ter olhado pra você e falado, meu Deus, esse tá aí tá maluco. Vou me dedicar aos estudos. Então tinha festa de família, por exemplo, eu ia lá, almoçava, voltava para casa e estudar, não ficava na festa, por exemplo. Mas são as renúncias, né, que traz a recompensa isso, depois. Com certeza, né? E quando você falou o negócio de trabalho paralelo, negócio, assunto, né, de trabalho paralelo, você diz assim, eu interpretei da seguinte forma: hoje a gente tem vários paralelos dentro de um universo, que é o jogador de futebol profissional. E dentro desse do universo de jogador de futebol profissional, tem alguns que têm condições de fazer um trabalho paralelo, pagar um profissional paralelo, mas por que ele acha que tem uma defasagem, porque ele não concorda com a preparação física que está sendo passada para ele ali no profissional, no time que ele está, ou porque ele quer complementar aquela preparação? Pode existir as duas causas, né? Assim, mas normalmente, assim, existe, como eu falei, no Brasil principalmente, existe bons profissionais pra caramba. Eu mesmo peguei caras que estudam pra caramba, até citei o Cristiano, mas tem o Brolo, que trabalhei com ele lá no Japão, quando fala de fora do país. No Brasil, trabalhei com vários. Mas eu acredito que seja uma causa de complemento. Porque, como o Bruno vai falar, né? Assim, não sei se você chegou a trabalhar com equipes grandes, assim, a dificuldade que tem para você manter o foco de 30... por mais que você passe ali os exercícios, né? E isso vem do ser humano. E eu falo muito isso pro meu filho. Eu falo, o cara vai mandar você fazer 3 séries de 15. Como é que você monitora isso?
É muita Então, gente. lógico, depende do atleta que tá ali, né? Dele saber que ele necessita daquilo. Mas existe pessoas que não vão fazer. E até mesmo no treinamento, por tempo, né? Você trabalhar com 30 pessoas, é igual no nosso podcast aqui. A gente tá em 4, a gente tem que dividir nosso tempo aqui. Isso. E, consequentemente, no treinamento é a mesma coisa. E quando você tá individual, você vai saber. E o tempo fica até mais curto, mas você vai passar específico que o cara precisa. Então, eu acredito que a maioria das vezes vai ser um complemento e não pela falta de experiência do profissional. Não, legal. Até mesmo porque a gente comentou também, né? Hoje em dia a preparação do futebol é fatiada, né? Antigamente você mandava correr 8 km lá, o time inteiro, até goleiro entrava nessa, muitas das vezes, né? Agora, hoje não, hoje é fatiado. O lateral vai trabalhar dessa forma, as posições, o volante vai trabalhar dessa forma, o zagueiro, enfim. Então, não de futebol, mas assim, outros esportes. Esportes coletivos também, né? Cada um tem suas individualidades ali, são bem treinadas. Cada posição. Deve haver uma conversa também, né? Por exemplo, a gente viu agora há pouco tempo falando do Hendrick, né? Que ele estava indo para um outro campo lá, fazer um treino à parte. Sim. Mas isso deve haver uma conversa entre o treinador pessoal dele com o treinador da equipe. Comissão, até porque hoje você não tem como esconder nada. Você vai treinar escondido, o equipamento no outro dia vai mostrar que ele deu carga além do que foi feito dentro do clube. Né? Deve ter. Que a gente chama de medir a carga interna de esforço. Então, isso deve ter. O cara fala assim, ó, não fizemos isso dentro do clube. Vai estar ali, pô, não fez nada ontem, o PKD vai estar no outro dia. Não tem como esconder. Então, os caras devem dar assim, ó, você pode fazer um treino à parte, mas até aqui. Não, com certeza. Você tem esses pontos fracos, vai desenvolver isso aqui que não tem problema. Deve ser conversado, né? Não, eu acredito que sim também, que nada escondido e sim, sempre para complementar. Cara, agora a gente falando do atleta amador, né, que é o tal do peladeiro, né, que a gente queria até dar uma ênfase nisso também. Chegar nesse ponto de explicar a importância de se procurar uma preparação física aí. Funcional, a gente fala, porque é da nossa área, né? O podcast é sobre isso. Óbvio que musculação é importante, óbvio que fazer uma corridinha é importante, mas o funcional, na minha visão, acho que vocês vão ter a mesma opinião, que é o mais completo, que é onde se desenvolve mais as capacidades físicas que o cara precisa para fazer o futebolzinho dele ali, de quarta-feira, não tem problema, mas é importante, além do que cuidar da saúde, né? Além de tudo isso, porque às vezes você vê um atacante número 9 lá, que a camiseta chegou no... o Lucas viu que deve ter um monte. Tipo o Walter, né? Tipo, você né? deu uma murchada aqui. Falando de centroavante, de barriguinha. Eu tô falando de camiseta que vira quase top, velho. Entendeu? É o uniforme do time que ele joga ali e os caras vão dar a camisa padrãozão, entendeu? O tamanho. E aí, velho, o cara, tipo, não se cuida. É onde ele vai sentir, vai dar um arranque, sente um posterior, vai, às vezes, dor no peito, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado de ter essa preparação física, seja ela qual for. Porém, aquela velha história que a gente fala, né? A gente é um incentivador, né, Bruno, é a prática de atividade física. A gente tem que incentivar as pessoas a praticarem algo, ponto. Agora, tem os direcionamentos das modalidades e que é o melhor. Na minha opinião, preparação física funcional, quando você buscar um box de cross-train, de crossfit, de cross funcional, treinamento funcional, que tem gente que trabalha só isso também, ou um personal, enfim. Tem academias que têm essas aulas de funcional também, procura. Porque se você quer meter mais gol, se você quiser ficar bem, não lesionar e não ter problemas no futuro, cuide da sua saúde e tenha como o futebol aí como sua, entre aspas, desculpa, né? Para cuidar da sua saúde, né? Luquinha, é o seguinte, agora é uma pergunta mais específica para você. Qual que foi a fase da sua carreira que você falou assim, cara, tô voando? Qual time que foi? Foi Rennes? Foi no Japão? Foi no Atlético? Você falou assim, nossa, a preparação física está sendo tão bem feita que eu tô voando. Foi aonde? Cruzeiro, Corinthians? Bastante time, né? Que bom, bagagem. Que bom. Não, mas a gente ganha um entendimento quando a gente tem a maturidade da idade, né? Não tem como. Tá. Aí você pega os grandes nomes, né? Quando você vai fazer o estudo neles, né? E todos os grandes nomes, já que a gente for pôr Bolt, com a maturidade, com a sequência de treinamento que eles conseguiram atingir esse auge aí da preparação física. Sim. E aí, consequentemente, a parte técnica. Eu acredito, e hoje eu sou fiel a isso, que esse complemento não vem. A parte técnica, não, a parte física primeiro e a parte técnica que vai completar. Sim. Eu entendi isso, lógico, com dor, porque eu nunca fui um cara que me dediquei tanto assim, e por isso que parei tão cedo, porque na hora que eu percebi que eu precisava, aí já era tarde, que eu já estava com 34, assim, parei com 34,
e não tinha feito essa base antes. Então, assim, já não aguentava mais com 35 começar. Poderia, mas eu ia, como a gente brinca, né? Ia roubar. Eu acredito que quando eu chego no Japão, eu tô com 25 anos, é que ali eu começo a ter esse entendimento, assim, e começo a fazer um pouco mais. E lógico, o nível técnico também do país ser um pouco mais baixo fez com que eu tivesse um destaque maior. Mas eu, infelizmente, aqui eu tenho que fazer uma meia-culpa e dizer que sim, que eu não fui o grande nome, não sou, e nem posso ser o grande nome para a gente vir falar dessa questão física, porque não me dediquei da maneira que deveria. Você acha que faltou alguma coisa? Faltou muito. Eu precisaria ter, sim, um Bruno, não, especificando assim, Sim. tinha essas condições e nunca quis. Porque na minha cabeça, não, tô treinando. E aí quando chega esse Cristiano, que foi um cara que introduziu a musculação na minha vida, que eu odiava. E o Bruno tem as duas partes funcionais, isso, né, a parte, que a gente duas, não tinha, que ele tem as duas, ele sabe o funcional e sabe a importância também da musculação. E no atleta, por exemplo, eu jogava um jogo, no outro dia ele dava musculação. Eu falei, esse cara tá louco. E aí ele me falava, não, ele conseguia me explicar o porquê que eu tava fazendo a musculação no próximo dia. Passava. E não só o regenerativo que o que eu queria era ir lá no campo fazer nada, entrar na banheira. E não, ele estimulava ainda meu músculo ali pra no outro dia ele me dar folga. Isso. E enfim, então eu aprendi muita coisa com ele e estendi. Então ali, né, com 25 anos, 26, que eu comecei a ter esse entendimento, mas não fiz da maneira que deveria ser feito. Que é aí ter, sim, um preparador comigo, para me ajudar ainda mais, tirar essa coisa da minha cabeça, treinar mais. Lógico, nunca fui um cara... O que me ajudou era isso, né, que também... E o Bruno depois vai poder falar melhor, que são 3 pilares, né, que eu acredito que para o atleta profissional, que é a alimentação, a preparação, que seria o treinamento, e o sono. Então, como eu era um cara também que não era de balada, tive sempre um corpo legal, eu consegui ir. Eu poderia ter ido um pouquinho mais, né, por tudo que foi na minha carreira, mas eu acredito que ali com 25, 26 anos que foi esse meu auge. Foi o topo. A gente pegar a maioria dos jogadores de carreira de futebol, se a gente comparar, a maioria essa época mesmo. Acho que pela fisiologia da idade ali, né, Bruno? Acho que pode ser que seja isso, junto com a meia experiência que ele já está adquirindo também, até do meio pro final da carreira, eu acho que ele consegue correr melhor, né? Na maturidade, já estava casado, aí você tem uma outra pensamento. O atleta tá ali porque ele gosta do campo, da quadra, da pista, ele não gosta do... Não gosta. Quem gosta. Do pré e do pós, ele quer só igual aí, verdade. vou trazer até para minha área, eu gosto de dar aula. Cara, eu gosto de ir lá na frente da sala, falar e dar aula, mas preparar a aula... Sim, sei bem. Ônus e bônus, né? Tudo tem, né? É real. Sei bem como é. Agora nós vamos falar algumas curiosidades da carreira do Lucas, né? Que é bem bacana. Para quem não sabe aí, galera, para quem não conhece o Lucas, os mais jovens, né? Porque o pessoal da nossa idade com certeza vai lembrar do Lucas. Demais. Ele foi para as Olimpíadas de Sydney, né? Em 2000. Com o professor Lucha, né? Com o Luxemburgo. Luxemburgo também começando ali no seu auge ali, né? Era uma equipe sub-23. Sim. Que continha, depois que a gente foi, né, com o passar do tempo que a gente foi ver, mas continha muitos jogadores do seu elenco que fizeram muito sucesso na Europa, no Brasil. Lúcio, né? Lúcio Zagueirão, um deles. O Elton, que jogou no Vasco, Porto. O Mozart, o volante, né? Jogou de volante ali. Hoje ele é técnico... Jogou na Itália muito tempo. Na Itália, isso. Hoje ele é técnico de time Ele era Série B. Série B. O Atirson, o lateral também. Juventus, Flamengo, Juventus. O Roger Flores, que hoje é comentarista também, né? Cara, aí nada mais, nada menos do que assim, que time. Eu tirei alguns que eu achei assim, que são menos, não menos expressivos, mas assim, né? Tem o Fábio Aurélio, que eu não coloquei aqui, tem o Fabiano, que era genro do próprio Luxemburgo, mas o Alex, que pra mim fez história no Fenerbahçe, no Palmeiras. Cereja do bolo pra hoje. Né? Cara, e o último até sei. O último quem tá falando? O cara que... Ronaldinho Gaúcho, cara, tava no elenco. E aí tem uma curiosidade muito legal que o Lucha não quis levar ninguém acima dos 23, que ele teria direito, né? Sim. E assim, ele julgou na época que a seleção daria conta de trazer o ouro olímpico. Cara, e eu acho que se fosse ele naquela época também, olha o time que eu falei. Só que assim, a gente não entendia de futebol, a gente era torcedor. Não. Depois disso, você viu que os caras que eu falei aqui fizeram sucesso no mundo inteiro, jogando um monte de lugar, né? E, bom, aí eu vou falar da parte, você vai complementar essa curiosidade, mas eu vou falar da parte triste que a gente acabou perdendo nas quartas de final, saindo para Camarões, que tinha nada mais, nada menos que Samuel Eto'o no seu ataque.
né? Olha que legal. Então, assim, você perdeu pro campeão, porque ele foi campeão Foi olímpico. campeão. Né? Camarões foi campeão olímpico. Complementa pra gente qual que foi essa experiência. Não, é bem gostoso a gente falar, retomar. Eu consegui assistir esse jogo depois de 20 anos, na pandemia. Foi o único Caramba. momento que eu consegui. Marcou muito, né? Uma derrota, eles em 9, né, cara? Por isso que fica triste, né? No gol de ouro, que eliminaram esse negócio do futebol. E o Luxemburgo, ele acreditava muito nessa equipe. A gente fez um pré-olímpico sensacional. A maior goleada entre equipes, entre Brasil e Colômbia. Porque quando fala 23, mas é uma equipe profissional. Sim. Só que ela tem um limite de 23 anos. Então é a maior goleada. Ganhamos de 9-0 da Colômbia, que era a sensação no pré-olímpico. E ele confiava muito no grupo. Tanto é que com os nomes que estão aí, né? Não era impossível. Só que a pressão popular é complicada, né, no Brasil, né? Queriam muito o Romário, Só né? abrir um aspas. A gente não tinha nenhum ouro olímpico até então. Não tinha Então era uma pressão a mais para trazer. Era uma pressão a mais. E a preparação foi muito boa. Sempre quando falam, né? A seleção, vocês acompanham. A seleção, os caras são ricos, ficam em hotel. Não é isso, é porque os jogos eram em Brisbane, não lembro se era em Brisbane, e as Olimpíadas eram em Sydney. A gente não tinha como ficar na Vila Olímpica. E aí eles falaram, os caras ficam no hotel de luxo. Não é por isso, é porque a gente estava próximo da cidade que a gente ia jogar. Mas a preparação foi perfeita, a preparação física fantástica. Mas deu tudo errado, né, cara? Deu tudo errado. Tudo que a gente fez, assim, nos jogos não encaixava, aí tinha pressão. Todo jogo vinha, né? Pô, tinha que trazer os 3 a mais de 23. O Luxemburgo, recentemente, ele deu uma declaração que ele acha que ele poderia ter levado. Eu particularmente acho que não, acho que foi muito mais nossa culpa, assim, do que dele, porque ele provou que confiava na gente. O time era de qualidade. Né? Ele era um cara que confiava mesmo, ele colocou a gente lá e sinceramente, nós que não demos conta de superar. E outra, não tinha como não saber, né? O time era de qualidade, tinha que botar pra jogar. Ele colocou, a pressão foi toda nele, é algo que é triste, porque todos ali conseguiram, né, refazer suas carreiras, ele ficou um pouco manchado, eu acho que o achismo do futebol, eu tenho certeza que ele poderia ser o campeão de 2002, com a sequência que tinha, porque o nível do Brasil era grandioso, né? A gente tá falando desses nomes que você falou, e se a gente vai para a seleção principal, tinha Ronaldo, Rivaldo, era uma seleção que normalmente teria condições de trazer o ouro e a Copa do Mundo, e consequentemente seria ele o treinador. Então eu acho que ele fica um pouco com essa mágoa, né? E agora ele aponta os erros, mas eu acredito que erro dele zero, e totalmente dos atletas que lá estavam. Show. Cara, e aí vamos voltar um pouquinho aí na questão de sua carreira. Então você encerra em 2011 no Paranaense, é isso? Entre aspas, né? Aí depois vem um convite pra você jogar no Japão. Voltar. Como é que foi isso, cara? Que loucura. Tava Conta bem pra fisicamente. gente. Então, preparação. Eles não acharam que eu tava pronto pra aposentar. Não, eu voltei pro Brasil, eu tinha ficado 9 anos fora do país, eu fiquei 7, tinha ficado 2 anos e meio na França, mais 7 no Japão, e praticamente quase 10 anos ali, né, fora do país, e achava que já era suficiente, eu queria criar meus filhos no Brasil. E tem muita gente, por que você não voltou para Ribeirão? Então, é porque no Atlético foi o convite, né? E era um clube de Série A. Mais estruturado. E eu vim pronto para parar, mas parar depois de 2 anos. Mas quando eu me deparei com tanta coisa diferente do que eu tinha vivido nos últimos 10 anos, eu decidi parar, né? Falei pro clube, falei, tá bom, eu vou parar. E eles aceitaram numa boa. Não, assim, tentaram me convencer. Mas eu falei, não vou ajudar, eu não tô bom, não tinha depressão, não tinha nada, porque hoje em dia tem gente que tem essa doença, né? Mas eu não tava... Sabe quando você fala, nossa, tô bem, cara, vou cuidar da minha família. Só que depois de 2 meses que de eu ter parado, os japoneses me ligaram e tinha acabado de ter o terremoto. Tinha acabado, tinha sido em março, assim, e ninguém queria pro Japão. Medo de radiação, por mais que tinha sido lá em Fukushima, mas todo mundo achava que é o país inteiro, né, com a informação vem generalizada. E aí, eles jogaram isso, poxa, porque eles me recuperaram, né, eu tive 2 anos e meio na França que não foram bons, e lá eu voltei a ter destaque, quase voltei pro Flamengo, porque eu tava bem no Japão, então, assim, tive várias propostas, mas eu ficava no Japão. E um dos diretores falou, poxa, a gente queria tanto que você voltasse, a torcida tá diminuindo, a gente tá na segunda divisão, a gente precisa voltar pra primeira. E aí foi meio que uma gratidão que eu tive, só que era pra ficar 6 meses, fiquei mais 2 anos e meio. Um convite pra reestruturação, então. Foi bem legal, que nós subimos, né, fomos campeões da segunda divisão, campeão da Copa, que é a Tenohai, que é dia 1º de janeiro, os jogos.
levei o time, nós, né? Levamos o time para Champions Asa, que eu já tinha ganho com outro clube. Então, assim, foi tudo conspirou para dar certo. Sim. Convenci minha esposa para voltar para lá, porque eu fui sozinho nesses últimos 6 meses. E eu falei, não, fica com as crianças aqui, é só 6 meses, só vou ajudar o clube a se reestruturar e volto. Fiquei mais 2 anos e meio, depois trabalhei mais 1 ano no clube, quando eu disse que não, agora tá bom, vou parar isso, não. Então fica 1 ano como embaixador, me deram o título de embaixador. Caraca, que legal. E aí fiquei mais 1 ano e voltei definitivamente pro Brasil em 2015. E o O mais difícil da aposentadoria? Boa pergunta. O mais difícil da aposentadoria para nós, né, o atleta profissional de futebol, no meu caso, assim... não tive esse negócio de morre 2 vezes, né? Que fala, o jogador de futebol morre 2 vezes. Não, eu parei bem consciente. Entrar na vida comum, eu me preparei muito para isso, só que mesmo assim não é igual. Você vem para a vida normal, não só o lado financeiro, não, todos os aspectos, assim, você vira de cabeça para baixo, assim, você fala, nossa, é assim mesmo, a rotina que você tinha de treinamento, de adrenalina de jogo, muda, né? Acaba. É interessante que eu vi uma vez falando sobre os atletas da Fórmula 1, lá, os pilotos. Sim, né? eu vi também. A maioria aposenta e vai procurar esporte radical porque eles sentem falta da adrenalina. Exatamente. Cara, o caso, né? A maioria o Schumacher aí é um caso, A né? maioria vai pro bem- esqui, não sei o quê, porque eles precisam desse alto nível de adrenalina que é Exatamente. difícil você achar no dia a dia. Você não vai né? encontrar. Foi um lado, não ruim, mas assim, eu demorei a cair na real. Só que o lado bom meu é que eu nunca me condicionei a ficar com a minha imagem ligada ao futebol. Eu amo quando me chamam, que é tudo muito natural. Não tem assessor, não tem nada, o cara me manda, eu participo de tudo que me convidam. 10. Mas eu acho que esse lado me ajudou a não me prender tanto e não ficar tanto nessa nostalgia, que é gostosa, quando eu vou no estádio, é gostoso lembrar, mas eu não fico tão preso a isso, não. E voltando até um pouquinho do assunto na preparação física, do Rennes, por exemplo, vocês treinavam lá em um período? Um período só, pouquíssimo tempo, assim. Físico mesmo? Não, era os físicos que tinha louco do Brasil, desse que eu falei, 18 quilômetros, que era uma coisa que... Era padrão. Eu sou traumático com isso, que eu não consegui entender para que a gente corre 8 quilômetros. Hoje corre muito mais, né, no jogo, né, em si. E lá no Rennes, não, era bem tranquilo. E aí que eu digo que, com o salário que eu tinha, com as condições que eu tinha, eu poderia ter feito muito mais. Mas aí, 21 anos, tô 2 horas de Paris, eu queria era que acabasse o treino e o cara falasse que o outro dia ia ser à tarde, para poder ir para Paris e conhecer a torre e todas assim. Então, é o lado de maturidade mesmo que vem a recompensa negativa também, né? Você tem os bons e ônus ali, né? Sim. E no Brasil sempre foi padrãozão também, 2 períodos, Cruzeiro, Corinthians, Atlético. Tudo. Botafogo. O Bruno vai falar até... A gente tinha até overtraining, cara, porque tinha 3 períodos. Vocês já ouviram falar isso? Era 6 horas da manhã aquela corrida, aí você toma café, isso era em jejum, aí fazia essa corrida em jejum. Isso lá no sul, cara, umas loucuras. Isso é militar mesmo, que eu nunca vi isso na minha vida. Aí aqui no Botafogo eu já peguei também 3 períodos, mas não como lá. Era esse... E no GPS, até isso, que a evolução que tem, porque o GPS era aquele que apertava, era que tinha um negócio. fita, né? Por exemplo, você tinha que treinar com aquilo, a bola batia, doía. Então, esse coletinho que eles usam é a evolução. E a gente treinava com o reloginho lá, né? Fazia o teste para ter o limiar e corria esses 20, 30 minutos lá, tomava café. Aí era normalmente um circuito e a parte da tarde... o físico técnico, que ainda não era um bola, assim, era físico técnico. Eu acredito que isso não faz sentido. Hoje, vendo que não existe mais os 3 períodos, a evolução que teve, né? Os estudos que existem dentro da preparação física evoluiu muito. Mas sofria. Eu tenho trauma até hoje desses 8 quilômetros aí. E no Japão também, um período só. No Japão também, mesma coisa. É difícil. Cara, na legal. Pré-temporada, quando a gente ia para Okinawa, que é a parte que é mais calor, que normalmente a temporada lá é igual ao Brasil, começa março até dezembro. Aí em janeiro a gente ia para Okinawa. E aí ali sim poderia ter 2 períodos, mas no máximo 2, nada de... Cara, que legal que é a gente ver os bastidores, né, Bruno? Né, Matheus? Demais. Um cara que, assim,
tem muita coisa para falar pra gente, né? Que é contribuir com as histórias que é o Lucas. E assim, bastidor de uma vida, entre aspas, que todo mundo acha que é glamurosa, né? Que é uma vida de difícil. pedestal e tudo mais. Vou narrar também, igual o Bruno fez o livro aqui, não era só, Isso alegria, é legal não. demais, cara, essa troca de ideias. E assim, voltando pro nosso assunto, Sim. que é a preparação física funcional, reiterando pra galera aí, procurar uma atividade, né? Seja ela funcional, você quer falar alguma coisa? Não, eu queria fazer uma pergunta quando Pode você falar, fala do funcional. fica à vontade. Que eu sei que eu acho que vocês vão entrar nesse assunto, Sim. mas assim, nem todo mundo tem essa condição, né, de ter um treinador como o Bruno, ou até mesmo você, Marcelo, assim, que trabalha com isso. Sim. E como ele faz sozinho? Porque eu tenho muito medo, quando a gente fala de academia convencional, não fazendo críticas, o cara pegar um peso lá. Machucar. Por isso que eu falo que o funcional é até melhor por esse aspecto, né? O cara saber controlar o peso dele, saber fazer os treinamentos ali. Mas como fazer isso sozinho? Cara, Porque é difícil, cara. Não? É um custo, né? A gente fala, quando a gente tá falando do atleta amador, a gente engloba tudo, né? E como fazer isso? Cara, sozinho, o Bruno vai complementar aí depois, até com mais autoridade, mas sozinho eu acredito que não consiga fazer, cara. Porque você não consegue dosar a periodização de treinamento, volume, Fantástico. intensidade. E aí, em vez de te ajudar, passa a ser maléfico. Em vez de ser benéfico, passa a ser maléfico. Por quê? Às vezes você tá, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, nada a ver com o que nós estamos falando, mas de um corredor. Eu tenho um cara na academia, no Cross lá em Santa Rosa, que o cara corre. E aí, tipo, a planilha dele, ele faz a planilha de corrida com um treinador de corrida, um coach de corrida, e comigo o físico. Depois, abrindo um aspas aí, é o tema do nosso próximo episódio, tá? Ciclismo Não percam, né? e corridas, tá? Isso. Não percam, galera. Nós vamos falar preparação física dentro disso, porque o cara que corre, ele acha que é só correr. E o cara que pedala, ele acha que é só pedalar. E tem um monte de capacidade física por trás que é importante desenvolver. Mas voltando ao assunto. Bom, o cara ia correr domingo. A planilha dele dizia pra ele tirar o pé na sexta. Ele fazia tipo assim, 2, 3 quilometrinhos, regenerativo. O que o cara fez? Meteu 10 quilômetros, velho, na sexta. Aí depois ele foi correr no domingo, ele tipo assim, ele costumava no circuito ficar em segundo, terceiro, segundo. O rendimento dele, óbvio, baixou. Ele ficou em quinto. Aí ficou puto. Mas por quê? Porque foi por ele mesmo, por né? ele. Então, eu acho muito difícil, cara, treinar sozinho, sabe? Alguma consultoria ali, Ele vai ter que de leve, você vai ter que ter, cara. Porque é o profissional, cara. É o cara que sabe da fisiologia. Encontra isso online, professor? O treinamento Algum tipo de online? Já vende aí, Bruno, pra galera. Ué, pacotão. Hoje você tem muitas pessoas trabalhando com consultoria online. Sim. Você tem os bons e os maus profissionais. Exato. Então é importante Perfeito. pesquisar, saber quem é a Peneirar pessoa, bem, né? como é que ela trabalha. Né? Hoje tem bastante opção. Isso. Hoje você tem muitos aplicativos que facilitam essa interação do coach, do profissional com o praticante, Sim. né? Dele treinar e relatar no aplicativo como é que ele está se sentindo. Então consegue. E às vezes essa fita ela não é tão cara. Olha só. Dependendo do preparador físico. Ontem eu falei com o André, porque eu voltei agora pro personal e eu tô conversando com ele. Ele falou, não, cara, a gente vê aqui, acho que é R$100 por conta, por pessoa. Pô, legal. Por exemplo, não é um custo muito elevado, entendeu? É um investimento, né? Numa fita dessa, se o cara tá longe, você controla a carga de treinamento, você controla tudo. Ah, que legal. E para quem quer chegar aos voos maiores, é um investimento barato, né? Né? Cara, vamos encaminhar o final, né? Então, aí, ô Bruno, por exemplo, a gente tá falando de uma parada legal que é tipo o faça você mesmo, né? Que é o sem consultoria, sem nada. E aí, só pra saber se você tem, o livro tá disponível para o pessoal comprar. E uma coisa também que a Marcelo falou que é um livro para treinadores. Mas vamos pegar uma pessoa que não entende do assunto, se ler baseado nesse livro, consegue desenvolver um treinamentinho para ela ali, para começar do nada e depois avançar para uma academia, para um lugar. Vai conseguir o básico. O básico. Porque ele tem uma explicação muito da parte neurofisiológica. Certo. Bem complicado. Então, essa parte, o capítulo de neurofisiologia talvez seja mais difícil o entendimento. Mas tem os outros capítulos que falam das capacidades, de como o corpo funciona, isso dá para entender. E aí tem, no final, 105 exercícios básicos, que já ajuda bastante a pessoa a ter uma evolução.
Tá legal. Legal. Agora está mais difícil encontrar o livro, porque ele foi escrito em 2004. Certo. A gente não reescreveu, não Devido renovou. ao sucesso de vendas. Você acha um ou outro aí na internet, mas não é tão fácil achar, não. Legal. Inclusive, esse eu precisei comprar, porque eu fiquei sem. Eu comprei esse. Vou mandar pra produção mim. fechar aqui, então. Você precisou comprar o seu livro. Comprei o meu, eu fiquei sem. A vida de escritor. Você olhou lá e falou, não, pera, eu não tenho mais nenhuma edição, vou ter que comprar. um. Então, ó, treinamento funcional resistido. Aí, produção, se puder mostrar aqui, por gentileza, para os nossos espectadores. Vou levantar um pouquinho. Aí, pronto. Show. Esse livro, se você procurar em algum brechó, de repente na internet, né? Pode ser que vocês encontrem por aí. certeza. Livro sensacional do Bruno. Esse daqui, então, ó, guarda ele com você, porque senão daqui a pouco ele vai sumir. Já tem que dar Vai levar embora. Não dá nem pra sortear, né? Inclusive, dá nem Bruno pra sortear Aspas, ele esse. me deu um desse há um tempão atrás e eu emprestei para professores e não sei nem onde tá mais, cara. Eu perdi o que eu tinha dele. Hoje era a oportunidade de Você pedir tá outro, querendo mas... largar esse de bola. Mas aí, se você Foi assim que quiser, eu fiquei sem. você empresta eu e fiquei acaba... sem. Essa história é triste, mas se você quiser me doar esse. Cara, vocês querem, Pode fechar? pegar. Vocês querem falar alguma coisa? Querem fazer alguma consideração de vocês? Complementar alguma Por fala? favor. Eu acho que é importante, acho que é um tema legal que vocês trouxeram aqui, não só para o praticante, para o atleta, mas para o profissional de educação física, porque a gente vê essa polaridade que a gente vê muito na política, a gente está vendo isso em todos os assuntos da vida. Verdade, né? verdade. Bom. É A ou B. As pessoas não estão conseguindo enxergar um espectro, né? Você pega aquele espectro de cores que vai mudando lá do vermelho, laranjado, verde, amarelo, enfim. Sim. Não, as pessoas estão vendo uma coisa ou outra. Então, tem muito profissional de educação física hoje que ele gosta da musculação e ele acha que só a musculação serve. Perfeito. E você tem profissionais que vêm do treinamento funcional e que só o treinamento funcional serve. Não, a gente, como profissional de educação física, acho que está na hora da gente compreender que cada atividade tem o seu espaço, cada atividade tem Fantástico. a sua importância. É como eu caso essas atividades para tirar o melhor para o praticante que vem para minha mão. Né? Porque um exemplo fácil que eu tento falar para as pessoas entenderem, até quando eu vou passar na academia, as pessoas, pô, mas por que eu vou deixar de fazer a musculação? Né? Olha, entenda o seguinte, pega uma orquestra, você tem vários músicos muito bons ali, você tem 30 músicos, você pode pegar esses caras e falar, vai cada um treinar aí, se torna o melhor no seu equipamento, né? Beleza, os caras vão ficar perfeitos. Só que se esses caras não treinarem junto pro dia da apresentação da orquestra, pode ser que bagunce o coreto, entendeu? Por mais que os caras sejam bons. Literalmente. A mesma coisa é o futebol, cara. Separa os 11 e fala, vai cada um para um canto treinar e não tem coletivo, não tem tática, não tem estratégia de jogo, não tem nada. A hora que você põe junto, a gente vê, né? Quando uma equipe contrata novos jogadores, o quanto demora para encaixar. O corpo é a mesma coisa. A musculação é um trabalho mais individualizado da musculatura, principalmente quando a gente usa equipamentos. Né? Então é como se você estivesse treinando os músicos de forma separada. O treinamento funcional é você treinar a orquestra junto, é você treinar a equipe Caramba, junto. que exemplo sensacional agora, cara. O Brunão tira uns coelhos da cartola. Não sei de onde ele tira, mas Perfeito. não é de hoje não. Isso aí Porque faz agora fica claro para as pessoas entenderem essa associação, porque que não gosta tanto de treinar musculação com aparelho só, porque fica treinando músculo isolado, e aí de repente conhece o funcional e fala, nossa, 1000 vezes treinar dessa forma do que... Exato. Cara, É contranatural. Nesse ponto de funcionalidade, não é que a musculação é ruim, não. A musculação ela já traz muita melhora de funcionalidade para a pessoa. Mas quando a gente usa muito equipamento na musculação e treina de forma isolada, isso é contranatural para o corpo. Porque o corpo, no dia a dia, ele não usa músculo isolado. Ele usa um conjunto de músculos para gerar uma função. Né? Então, a gente fala na musculação, vamos fazer o agachamento e treinar glúteo. Concentra no glúteo. No teu dia a dia, teu corpo não está pensando, foca no glúteo. Ele está pensando, o que é o agachamento para ele no dia a dia? É o abaixar e levantar, é a mudança de nível. Como é que você vai fazer isso? Cara, recruta o que precisar ser recrutado para você executar da melhor forma possível. Brunão, falando assim da nossa profissão, e é real, a gente pegou uma época de transição, né? Que vinha a musculação muito forte, Schwarzenegger herdando o Schwarzenegger muito forte, com o funcional, misturando nesse meio de tempo, entrando inclusive na preparação de times de futebol, time de basquete, que antigamente era só corrida e musculação, mesma coisa.
E agora a gente veio com essa febre do CrossFit muito forte, né? E os caras que estão formando aí há 5 anos atrás, o CrossFit já está no Brasil faz uns 10, 12 anos. Fixo, né? Vinha vindo isolado aqui, isolado ali, fixo hoje é isso aí. Hoje o cara que se forma na nossa profissão, é um menino que está formando agora, ele gosta do CrossFit, ele não quer saber de outra coisa. Então ele não busca informações por fora. E é importante, claro que é importante você ter uma base numa musculação, porque você tem que estar preparado para tudo. Mesma coisa jogador, o cara, ó, você vai jogar de atacante, só que se precisar jogar de lateral, você tem que dar um jeito, entende? Então, eu percebo também que hoje os caras se engessaram, igual você falou, polarizou. Ou só CrossFit, ou só funcional, ou só cross, ou musculação. Passaram, até foi um tema que a gente falou, passaram uma linha ali no meio e falaram, daqui para cá é bom, daqui para lá é ruim, ambos os lados. E o que eu acho que isso é ruim? Porque uma coisa vai complementar a outra. Então, se você não é um profissional que sabe bastante coisa, um pouquinho de tudo, com ênfase na área que você gosta, quando chegar um aluno, vamos falar de pessoas comuns, vai chegar um aluno para você na academia, você, então, Bruno, eu quero fazer um personal com você, só que eu quero fazer um treinamento funcional. Você fala, então, mas eu não manjo dessa parte aí. Mas procura saber, né? Hoje tem ferramentas aí. E vice-versa. Às vezes o cara chega lá e fala, eu quero fazer musculação, mas eu sou focado no CrossFit, eu não quero saber de musculação. Então, é importante o profissional ter esse entendimento dessa chavinha, virar essa chavinha e entender que é importante saber um pouco de tudo, mesmo que você queira sua ênfase numa coisa ou só na outra, né? Eu acho que é isso. Show. Quer completar alguma coisa, Luquinha? Perfeito. Tá tudo certo? Não, Tá pode tudo- completar, cara. O complemento aqui, ó, já foi só de estar aqui, de aprender, de poder falar um pouquinho Legal, cara. do que eu vivi, foi sensacional. Legal. E escutar, né, uma conversa de alto nível que é sim. essa, assim, porque eu faço hoje os dois. Sim. Hoje mesmo, quando eu falei pra você, cheguei aqui morto. Então eu tenho esse complemento e eu sei o quanto é benéfico pra mim, que já tô numa idade, já passei dos 40, que não preciso falar quanto que eu tenho, mas já passei dos 40, essa barba branca que tá me entregando, não deu tempo, Bruno. Eu queria vir mais moleque, sabe, um Ia dar uma pouquinho. pintada. Poderia ter tirado pra disfarçar um pouco, mas é exatamente isso. Hoje eu sei o quanto eu preciso para atingir a expectativa de vida tá melhor, mas assim, eu sei que eu preciso ter tudo isso e a preparação física, né, é fundamental hoje. Perfeito. E aí eu escutar isso, eu sei que eu tô no caminho Tá no certo. caminho certo, Exato. Você reforçou uma Cara, coisa. Né? e sabe que aqui eu nunca treinei cross, né? Crossfit e tal, cross treinos, nada. Mas eu tava puxando na memória outro dia, porque faz um bom tempo já que eu saí dessa academia. E é uma academia até muito antiga aqui de Ribeirão, qual né? Sabe qual é ali, né? Sem propaganda, por favor. Não. É porque a gente não tá recebendo ainda. Mas, Então não- cara, aí eu tava puxando que mais ou menos quando eu tinha 20 e poucos anos, eu treinava lá e eu fazia o treinamento funcional lá, que era muito bom. Né? Então eu treinei funcional lá um tempão e eu treinava funcional e a musculação junto. E, tinha um menino lá que também chama Marcelo, ele me puxava muito, falou, não, vamos fazer o funcional, depois já faz um treinamento aqui de musculação. E aí foi uma das melhores fases da minha vida, assim, tanto fisicamente quanto da parte da saúde mesmo, de eu ter disposição, sabe? sim. E hoje em dia eu só treino musculação e aí às vezes musculação pra mim oscila muito. Então de vez em quando eu tô lá e falo, putz, essa semana eu não tô afim de treinar nada. E eu fico uma semana sem ir. Aí me dá um pico, pau, eu volto. Não, aí eu treino meses, uns 2 meses diretão. Aí, de repente, baixa uma semana, fala, não tô afim de treinar. Eu acho que é por causa disso. Talvez não tenha uma consistência, não tenha um planejamento legal. E o funcional, ele é tão dinâmico que eu lembro que eu não queria faltar nenhuma aula, cara, de funcional. Eu falo, não, eu tenho que ir, hoje eu não falto. E eu ia, era uma hora e pouco de treinamento. Mas e a era gente envolve um fantástico. pouquinho também, Matheus, você vai concordar, até pra gente caminhar ao final, envolve um pouquinho, cara, da cidade grande que a gente vive hoje, dos nossos afazeres de cotidiano. O que você opta por uma academia que tá próxima a você. Dificilmente a Vou nem pessoa vai ter falar, a minha tempo tá de um cruzar. quarteirão de Exatamente. casa, Então você quer cuidar da sua saúde, só que você, não é tudo, mas tá bom, eu vou ali, sabe assim? É o que tem pra hoje. É o que tem, mas a ideia é que a gente se ache de alguma forma no objetivo que a gente queira, uma atividade que a gente propicia fazer, né? Porque te proporciona melhoras de saúde, né? Exatamente. Galera, pra gente ir encerrando aqui, então, eu queria pedir pra vocês divulgarem o Instagram de vocês, onde é que a turma acha vocês nas redes sociais, se tem site, contato que vocês queiram passar. Bruno, por favor. Então, só para fechar, pensando em tudo isso que a gente falou agora, inclusive para os atletas amadores, para quem quer ter uma velhice melhor, foi que surgiu essa frase aqui, ó. Boa. Nossa, sensacional. Treine seu corpo para viver o que sua mente sonha. Aí. Então, vai muito além da estética. Né? E é isso que o funcional oferece. Exatamente. Preparar o seu corpo para viver independente. Você quer fazer uma viagem dos seus sonhos e realizar uma boa viagem, aproveitar, o funcional vai te ajudar. Né? Combinado com a musculação. Você quer praticar bem um esporte,
Então, a gente sonha muita coisa. Só que tem muita gente que sonha, trabalha e depois, na hora de viver o sonho, o físico não dá conta. Então, prepara Real. teu corpo para isso. Real. Tá? Perfeito. Meu Instagram é meu nome, é bruno.corauci. Em qualquer rede social, no YouTube, no Instagram. Tá? A gente vai fazer vários cortes e marcar vocês, a galera vai ficar mais fácil pra galera achar vocês aí. Show. E o Luquinho? E o meu é Lucas Lúcia Severino, ou se for só Lucas Severino vai achar também. São poucos Lucas Severino, mas tá Perfeito. com a esposa. Show. Cara, a gente quer agradecer demais, mais uma vez, a presença de vocês, de verdade. Acho que, igual você falou, papo de altíssimo nível, bacana demais. Tomara que gere outras oportunidades no futuro a gente chamar de novo, Sim. né? Pra Todo falar prazer. de outros assuntos, enfim, mas... o resumo de hoje, né, Matheus? O resumo que a gente isso. fez hoje aqui do podcast nosso, do episódio, foi da preparação física funcional, né? Voltada, né, pro assunto que é o futebol amador, ou às vezes categorias de base, molecada que está começando aí de repente, o como que é importante ouvir a voz da experiência do Lucas, às vezes não é só a preparação que você faz ali, ponto. Você tem que fazer uma preparação à Não é parte só o disso. técnico, né? Não. Isso a gente trazendo para a categoria de base, moleque que está começando, almejando talvez um profissional no futuro, né? Hoje a gente tem vários exemplos de cuidado físico, às vezes é 60%, 70%, e a técnica e tática ali é um pouquinho menos, mas uma coisa vai levar sempre a outra. Complementa a outra. E eu acho que ficou bem explicado, né, de todos os assuntos que a gente 100%. teve. O pessoal amador aí que quer bater a bolinha, meter mais gol, tem que estar preparado, né? O atacante que tá sobrando. Atenção, você, atacante que tá sobrando a barriguinha de fora aí, cara. Toma tipo cuidado Walter. pra não ter. Se você tem o físico tipo o Walter e foi jogar bola, toma cuidado. Pior que Não o é Walter legal. era profissional. Não, né, e cara? metia gol pra caramba, velho. Isso aqui. Fala físico brincando, mas é isso aí. brincadeira, mas é real. E assim, pra evitar problema de saúde mesmo. Um Exatamente infarto, isso. Deus me livre. Um estiramento muscular, adutor, né? Posterior, Exato. enfim. É muito importante cuidar da saúde. E. É isso. E aí, complementa alguma coisa? Tá tudo certo? Não, fechadíssimo, episódio maravilhoso. Então, compartilha esse vídeo aí pra galera. Obrigado pela companhia, por vocês terem ficado com a gente até agora. E é isso. Até o próximo. Opa, tem mais um diga. aqui. Eu pensei que vocês iam dar lembrança pra nós, cara. Vai ser nos bastidores. O pessoal do Instagram vai pegar, vai pegar. Vai. É isso. O oficial não. Boa. Bem lembrado, tá vendo? Bem lembrado que eu tava Sabia. esquecendo. Já tava esquecendo. Adoro lembrança. Obrigado por lembrar da lembrança. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Tchau. gente. Valeu.